Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Nós vamos tratar desse assunto hoje. O tema é bastante interessante. Regenerados pela palavra. Tome a sua Bíblia, abra comigo no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 18. Tiago 1,18, assim diz a palavra de Deus. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Presta atenção, que texto maravilhoso. Pois segundo o seu querer, ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade. Agora, vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro 1, 26, está escrito assim: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vamos nesse momento Vamos ter agora uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por essa porta que o Senhor tem aberto para nós assim anunciarmos a verdade da Tua palavra com liberdade. Obrigado, Pai, pelo entendimento espiritual que o Senhor tem revelado a todos nós e nos levado por graça a crer nesta bendita palavra. Eu te louvo, te agradeço, Pai, por tudo aquilo que Cristo é e fez lá naquela cruz, quando fomos atraídos, incluídos, colocados em Cristo, mortos e ressurretos com Ele. Hoje Ele é a nossa vida. Obrigado, meu Pai, porque fomos gerados pela palavra da verdade. Não foi por religião, não foi por nenhum apelo humano, mas pela Tua palavra. A Tua palavra, ela tem um poder de nos dar vida. E Cristo veio como verbo encarnado para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, Pai, nós colocamos este tempo diante do Senhor para que Tu ministres aos nossos corações pelo Teu Espírito. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amados, esse texto aqui é um texto bastante conhecido, mas nós temos que focar num ponto fundamental, onde nós vemos de uma forma clara que não existe nenhuma outra possibilidade de sermos gerados, de sermos renascidos, a não ser pela palavra da verdade. E esta palavra, ela aponta para a pessoa de Cristo. Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Ele veio cheio de graça e de realidade espiritual. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós, pelo Espírito, Ele vai nos guiar a toda a verdade, que é a pessoa de Cristo. E para que, então, o Pai, o Filho e o Espírito possa vir habitar em nós, é necessário a libertação do nosso pecado. Por isso que nós vamos dar ênfase aqui também à cruz. Por quê? Porque a cruz, ela é a peça central do tratamento de Deus com toda a humanidade e em todos os aspectos. Então, quando nós nos distanciamos da cruz, nós vamos entrar em todos os tipos de becos sem saída, onde nós vamos perder o equilíbrio e a perspectiva correta de toda a verdade de Deus que nos gera, que nos regenera. Por isso que a cruz, ela é o meio de Deus para atingir o seu objetivo. E todos nós sabemos que o propósito eterno de Deus é o seu Filho Jesus Cristo.
E Ele quer que o seu Filho Jesus, Ele tenha a primazia, não só em nossa vida, mas também em todas as coisas. Porque o propósito eterno do Pai é convergir todas as coisas em Cristo. Isso quer dizer o seguinte, que o objetivo de Deus e seu meio, seu único meio de atingi-lo é Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, é através da cruz. Mas a cruz, meus irmãos, nós temos que entender que ela não é o fim. Às vezes nós pensamos que a cruz é o fim. É o fim do nosso pecado. É o fim da nossa velha vida. Porque ali na cruz, o nosso velho homem foi crucificado, foi morto, uma vez por todas. Então você que me escuta, se os teus olhos foram abertos para você ter crido que lá naquela cruz o seu velho homem foi crucificado com Cristo e morreu, você é uma pessoa regenerada, o seu pecado foi removido. Mas a cruz, ela coloca fim em nossa velha vida, na vida adâmica. Mas ela não é o fim para o regenerado, não. Não é o fim. O fim é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Mas a cruz, ela é o único meio, não apenas aí um dos meios, mas o único meio para alcançar o fim de Deus. E é por causa disto que a cruz é fundamental e central nas Escrituras, sendo também vital e essencial para as nossas vidas. Aquele texto tão precioso, em 1 Coríntios 1,18, a Bíblia diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, irmãos, vamos compreender uma coisa aqui. A cruz não é apenas um fato. A cruz, ela é uma palavra e todos sabemos o fato histórico da cruz, ocorrido há mais de 2000 anos atrás, onde ali o nosso Senhor Jesus Cristo morreu crucificado. Agora, há mais de 2000 anos Jesus morreu crucificado. Agora eu quero falar para você uma coisa extraordinária que também aconteceu há 2000 anos atrás. Aconteceu que quando Jesus Cristo foi levantado naquela cruz, a Bíblia nos traz a informação em João 12:32, que ele nos atraiu a si. E este também é um fato escriturístico. E para que nós, então, venhamos a crer neste fato, temos que tornar esta verdade realidade em nós. Jesus Cristo disse que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos a si mesmo. E isto foi o que ele fez, nos atraiu. Então eu tenho que crer que eu também fui atraído. E ele diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, por que Jesus atraiu a todos? Porque, segundo Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Então, se todos nós nascemos pecadores, a salvação na cruz em Cristo foi para todos, mas nem todos irão crer neste fato. Amados, a cruz, ela é mais do que simplesmente um fato. A cruz é uma palavra. Há uma mensagem vinda da cruz. A palavra logos, ela significa pensamentos de dentro, ou pensamentos de dentro expressos, palavra, modo de expressão, verdade, mensagem. Então, existe uma mensagem que sai da cruz de Cristo, e é a mensagem que nós precisamos ouvir, crer e experimentar, para então nós gozarmos a vida de Cristo. Se as pessoas se chegarem à palavra da cruz, teorizando-a, ou racionalizando-a, ou ainda filosofando-a, elas irão descobrir que a cruz, para elas, é loucura. Mas, se nós nos aproximarmos da palavra da cruz com fé e obediência, nós iremos descobrir que a palavra da cruz é verdadeiramente o poder de Deus, e por ela, eu e você, nós somos salvos.
Assim nós precisamos nos aproximar da cruz com humildade, com fé, crendo e obediência. Amados, não devemos tentar entendê-la com a nossa mente, mas antes com o Espírito. Porque assim, pela vontade de Deus, nós entraremos na palavra da cruz com humildade, com fé e obediência, e nós vamos encontrar nela o poder de Deus. O poder de Deus. Então, esta palavra, a palavra da cruz, é que tem um poder de nos gerar, de nos trazer vida. A cruz, ela põe fim à nossa velha vida de pecado, à nossa velha vida adâmica. Amados, é necessário, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo para Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário sermos regenerados. A palavra nascer de novo significa que sem esta troca de vida, essa troca de natureza, essa troca de coração, ninguém poderá ver o reino de Deus. Então isso é muito sério. Infelizmente, o que nos entristece é que poucas pessoas de fato irão crer, entender e descansar nessa verdade. Porque estamos vivendo uma época de incredulidade, de apostasia, onde o povo estão buscando tudo, ou seja, estão buscando as coisas de Deus, mas eles não querem o Deus das coisas. Por isso que existe, meus irmãos, dois principais obstáculos no caminho da regeneração de qualquer dos descendentes caídos de Adão: a escravidão à culpa e também a penalidade do pecado. A escravidão ao poder e a presença do pecado. Deixa eu colocar para vocês em outras palavras. Eles estão a caminho do inferno e são desqualificados para entrar no céu. Então esses obstáculos aqui, meus irmãos, eles são, no que diz respeito aos homens, totalmente impossíveis de serem superados. Isso aqui foi estabelecido por Cristo de forma inequívoca quando seus discípulos perguntaram para Jesus assim: olha, mestre, quem pode ser salvo? Ele respondeu: isto é impossível aos homens. Ou seja, criar um mundo é mais fácil para um pecador perdido do que salvar a sua própria alma. Mas, irmãos, louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Ele continuou dizendo, lá em Mateus 19, versículo 26, mas para Deus tudo é possível. É possível. A regeneração para muitos se torna impossível porque envolve uma cruz. A perda do velho homem, a crucificação e morte desse velho homem. O problema é que as pessoas não vão para Cristo para serem curadas, para serem ter a sua natureza substituída, porque elas amam a si mesmas. Mas, amados, nós precisamos ser regenerados, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque nós sabemos ali que, em consequência da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos que nascem nesse mundo nascem afastados da vida e da santidade de Deus, nascem despojados de todas as perfeições com as quais a natureza do homem foi dotada no princípio. Naquele capítulo 16 do livro de Ezequiel, dos versículos 4 e 6, mostra ali uma figura de nossa terrível situação espiritual ao entrarmos neste mundo. Lançando ali em pleno campo devido ao nojo que causávamos, revolvendo-nos em nosso próprio sangue, incapazes de ajudar a nós mesmos. Que nascemos, Adão nasceu à semelhança de Deus, não é verdade? Então, amados, nós precisamos urgentemente de sermos regenerados, mas pela palavra. Nós temos que crer como diz as Escrituras Sagradas. Porque quando nós cremos como diz a religião, nós estamos num campo muito perigoso, nós estamos enquadrados naquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 2. Se não crer, segundo está escrito, a crença de vocês é uma crença em vão. Imagina só uma pessoa
chegar diante de Deus, e uma vida inteira aqui na terra ela frequentou a igreja, orou, jejuou, leu a Bíblia, até pregava, mas a crença dela foi uma crença em vão, porque ela não creu naquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, naquilo que Deus determinou em sua palavra para a salvação do pecador. Porque se nós não crermos, como diz a palavra de Deus, a nossa crença é uma crença em vão. E a natureza dessa pessoa nunca será trocada. E porque, irmãos, a própria fonte da nossa natureza, ela é poluída e jorra continuamente águas amargas. E embora essas águas tomem aí vários rumos e sigam por vários canais, todas são salobras. Por essa razão, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, já diz o rei Salomão lá em Provérbios 15, versículo 8, e até a sua lavoura é pecado. Amados, entendam com bastante cuidado aquilo que eu vou dizer para vocês. Há somente duas condições e cada homem está incluído dentro dessas condições. A condição de vida espiritual e da morte espiritual. Uma é a condição de justiça, a outra é a condição de pecado. Uma é salvação, a outra é condenação. Isso que a Bíblia diz. E ela também continua dizendo que uma é inimizade, na qual o homem tem inclinações contrárias a Deus, a outra é amizade e comunhão, pelas quais os homens andam com Deus em obediência, não desejando ter intenções opostas à vontade dele. Todos nós sabemos que existem estas duas condições. Uma condição é chamada trevas, a outra luz. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: pois outrora, ou seja, nos dias que precederam a regeneração, não só estáveis nas trevas, mas éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Efésios capítulo 5, o versículo 8. Então, irmãos, não há meio termo entre essas duas condições aqui. E cada pessoa encontra-se em uma delas, ou nas trevas, ou na luz. E cada homem e cada mulher agora na terra, ou é objeto do prazer de Deus, ou de sua abominação. Então, as mais bondosas e imponentes obras da carne não agradam a Deus. Entretanto, meus amados, as menores faíscas que procedem daquilo que a graça iluminou são aceitáveis aos seus olhos. Deus nunca vai olhar para aquilo que nós fazemos, mas para aquilo que Cristo é e fez. Eu e você, nós sabemos que na queda, o homem ele se tornou desqualificado para aquilo que é bom. Porque o homem ele é nascido em iniquidade e concebido em pecado. O homem é um transgressor desde o ventre materno. Lá no Salmo 51, versículo 5, Davi diz assim, olha, eu nasci em iniquidade, e nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, se nasceu em iniquidade, é necessário ser regenerado pela palavra, é necessário trocar este coração, e esta cirurgia aconteceu lá na cruz em Cristo. Porque quando Cristo morreu, ele nos levou a morrer no seu corpo, crucificando a nossa velha natureza perversa, porque a Bíblia diz que, no Salmo 58, versículo 3, que desviam os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. É mau o desígnio do homem desde o seu nascimento, desde a sua mocidade. Ele pode ser civilizado, pode ser educado, pode ser sofisticado e religioso, mas no coração ele é desesperadamente corrupto, como afirma Jeremias 17, versículo 9. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?
O coração do homem é enganoso. E a Bíblia diz que aquele que confia no seu próprio coração é insensato. Amados, tudo que ele faz, tudo que o homem no pecado faz é desprezível aos olhos de Deus. Por quê? Porque nada que o homem faz procede do amor a Deus e do propósito de glorificá-lo. E Jesus disse lá em Mateus 7,18, não pode a árvore boa produzir frutos, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Tá vendo aqui? Porque enquanto não passam ou ganham uma experiência do novo nascimento, todos os homens são reprovados para toda boa obra, já diz Tito 1, versículo 16. Não tem nenhuma possibilidade de Deus afiançar aquilo que é reprovado diante dele, porque está contaminado pelo pecado. Porque na queda, o homem ele adquiriu uma indisposição para o que é bom. E todas as ações da sua vontade caída, por causa da ausência de um princípio correto do qual elas poderiam fluir e da ausência de um propósito correto para o qual elas se dirigiriam, são nada mais do que maldade e pecaminosidade. Olha, deixe uma pessoa entregue a si mesma, retire dela todas as restrições impostas pela lei e pela ordem, e rapidamente essa pessoa ela vai descer a um nível mais baixo do que o dos animais, como quase todos os missionários podem testificar. Queridos, a natureza humana é melhor em terras civilizadas? Será que é? Nem um pouco. Por quê? Retire dessa pessoa toda a camuflagem e será descoberto que, como na água, o rosto corresponde ao rosto. Assim o coração do homem é o homem. Então, por todo mundo, isto é solenemente verdadeiro. Lá em Romanos 8,7 fala assim, olha, o pendor ou a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Por quê? Porque está contaminado pelo pecado, pela carne. Agora, em um dia por vir, Cristo, ele apresentará a mesma acusação que proferiu quando esteve na terra. Lembra lá de João 3, versículo 19? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles não o buscam a fim de terem vida, a fim de terem a luz da vida. Mas eles amam as trevas. O que é amar as trevas? Amar o mundo e as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Jesus Cristo é a luz do mundo. Se nós não tivermos essa luz, nós estamos andando em trevas. E para ter essa luz, temos que crer que naquela cruz, quando ele morreu, eu também morri com ele. A Bíblia é tão clara em afirmar, em Gálatas 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, nós temos que entender uma coisa fundamental, que na queda, todo homem, toda mulher, ele adquiriu uma incapacidade para fazer o que é bom. Ele é não somente desqualificado, indisposto, mas também totalmente incapaz de fazer o que é bom. Que homem pode dizer verdadeiramente que tem correspondido aos seus próprios ideais? Nenhum. Sabe por quê? Porque todos têm de reconhecer que existe uma estranha força interior que os subjuga e os dirige ao mal. Este aí, por sua vez, em intensidades diferentes, vence os homens, apesar aí dos maiores esforços deles contra o mal, porque o pecado é um senhor. E a despeito também aí das amáveis exortações dos amigos, as fiéis advertências dos servos de Deus, os solenes exemplos de sofrimento, tristeza, enfermidade e morte, os quais vemos em toda parte, e a resolução da própria consciência, os homens ainda se rendem ao mal.
Romanos 8:8, a Bíblia é tão clara, a Bíblia diz assim: os que estão na carne, ou seja, em sua condição natural, não podem agradar a Deus. O que estão na carne e aqueles que estão aí vivendo uma vida natural neste mundo. Come, bebe, trabalha, casam e dão em casamento, mas são carnais. Precisa de ganhar a regeneração. E a regeneração só acontece pela palavra, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou, Ele nos regenerou pela palavra da verdade. É quando cremos naquilo que está escrito, e aquilo que está escrito é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela tem o poder de nos regenerar, porque a Bíblia afirma, lá em 2 Coríntios 5, verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Quem que morreu por todos? Jesus. Quantos morreram? Todos. Então você tem que crer que você morreu com Cristo, mas você não ficou só na morte, porque a palavra fala em Efésios capítulo 2, versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que é evidente a necessidade de qualquer pessoa que nasce neste mundo de uma mudança radical e revolucionária no coração do homem caído, antes que ele possa desfrutar aí de comunhão com Deus 3 vezes santos. O homem ele deve ser enxertado entre os outros ramos, ou seja, unido a Cristo, participante do poder de sua ressurreição, porque sem isso ele pode produzir frutos, mas não para Deus. Agora, queridos, como alguém pode voltar-se para Deus sem um fundamento de mudança espiritual? Como alguém de natureza abominável e diabólica pode ser digno do reino de Deus? Como? Não tem como, irmãos. Não existe. Por isso que há uma necessidade da regeneração que jaz aí na depravação total do homem. Porque se você ler a Bíblia, você vai descobrir que cada membro da raça de Adão é uma criatura caída e cada parte do seu ser completo foi corrompida pelo pecado. Amados e queridos ouvintes, saiba de uma coisa, que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. O entendimento dessa pessoa é cegado por Satanás. Ele está obscurecido pelo pecado, o seu entendimento está em trevas, de modo que os desígnios do homem são continuamente maus. As suas afeições, elas são corrompidas, de modo que essa pessoa, ela ama o que Deus odeia e odeia o que Deus ama. As intenções do homem são desprovidas de justiça, inimigas de Deus. Ele não é justo diante de Deus, está debaixo de maldição da lei, e ele é cativo do diabo. De fato, a sua condição realmente, infelizmente, é deplorável, e seu caso desesperador. O homem ele não pode melhorar a si mesmo, porque ele é fraco. Romanos 5,6 fala que Cristo morreu por nós quando éramos fracos. E o homem, ele não pode produzir a sua própria salvação, pois nele não habita bem nenhum. Paulo afirma isso lá em Romanos 7,18. Porque eu sei, isto é, em minha carne não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Amados, o homem precisa nascer de Deus, precisa nascer de novo. Precisa ser uma nova criatura. Ele tem que parar de ser religioso. Gálatas 6,15, a Bíblia diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura, mas ser nova criatura, ser um novo homem, uma nova mulher, com a vida e a natureza de Deus. E para termos a vida e a natureza de Deus é necessário um novo nascimento, e novo nascimento é troca de coração, é Deus em Cristo nos atraindo, nos crucificando, nos fazendo morrer, nos sepultando e nos ressuscitando juntamente com Ele, nos fazendo assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentar é lugar de descanso. Amados, que precioso é isso. Temos que entender definitivamente que o homem é uma criatura caída. Isso aqui, e me entendam bem, não significa que apenas algumas poucas folhas murcharam, e sim que toda a árvore apodreceu da raiz até os ramos. Isaías 1, versículo 6, a Bíblia diz que o homem está contaminado, o homem é podre, desde a planta do pé até a cabeça, não há no homem coisa sã. E ele não vai para Jesus para ganhar uma vida nova, a vida de Cristo. O homem é um fujão de Deus, mas Deus tem buscado o homem, levantado homens e mulheres para pregar a sua verdade, a sua palavra, para que os seus olhos sejam abertos e eles venham a crer que naquela cruz eles foram incluídos para participar da morte e da ressurreição do Cordeiro e ter uma nova vida, uma nova natureza, a vida de Cristo. Amados, em cada ser humano existe algo que é radicalmente errado. Essa palavra aqui, radical, ela vem de um vocábulo que em latim significa a raiz. Então, quando dizemos que o homem está radicalmente errado, queremos dizer que há nele, no próprio cerne, fundamento do seu ser, aquilo que é intrinsecamente corrupto e mal. Para o homem não tem jeito. Este homem, ele é podre por essência, e enquanto ele não crê na sua morte com Cristo, ele vai ser uma pessoa perturbada, sem paz, sem alegria, ele não vai ter esperança viva, vai ter sempre expectativas. Os pecados são apenas o fruto, necessitam de uma raiz da qual brotem. Então, como inevitável consequência, inferimos que o homem, ele precisa do auxílio de um poder maior para realizar nele uma mudança radical. João Batista disse que o machado está posto aonde? No caule? Não, mas na raiz de toda árvore que não produz bom fruto. A salvação de Cristo nos arranca pela raiz. O pecado foi radicalizado em nós, enraizado em nós, mas Jesus Cristo, quando morreu na cruz, nos atraiu, nos levou a morrer nele, fomos tirados deste mundo pela raiz. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 4, o texto ali é muito interessante, amados. A Bíblia está dizendo ali de uma forma tão clara, tão linda, que fomos tirados deste mundo pela raiz. Gálatas 1,4, a Bíblia diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então nós fomos arrancados pela raiz, para nunca mais brotar aí nada naquilo que concerne a pecado. Então, o homem, ele não consegue, ele não pode se autorregenerar, ele depende da ação de Deus no seu coração. Isso o Pai faz pela sua palavra, porque é somente uma pessoa que pode fazer isso no homem, dar ele uma nova vida. É o Pai, é Cristo. Deus, ele criou o homem e somente ele pode recriá-lo. Essa aqui é a razão da exigência, lá em João 3,7. Importa-vos nascer de novo. Irmãos, o homem ele está espiritualmente morto e somente um poder grandioso pode trazê-lo à vida de Deus, a troca de natureza. Portanto, quanto mais pudermos compreender a extrema necessidade da regeneração e as várias razões por que ela é absolutamente essencial para que uma criatura caída torne-se apta para estar na presença de Deus, 3 vezes santo, menos dificuldades encontraremos ao nos esforçarmos para chegar ao entendimento da natureza da regeneração. Amados, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo para glorificar a Deus e a si mesmo por meio da redenção de um povo que seria dele mesmo. Mas que glória imaginamos Deus
possui. E que glória vamos atribuir a Cristo se não houvesse uma diferença fundamental entre o seu povo e o mundo? E que diferença pode haver entre estes dois grupos, se não uma mudança de coração? Amados, e a partir disso, as fontes da vida, a transformação da natureza ou da disposição, são como uma nascente de onde procedem todas as outras diferenças. Ovelhas e bodes têm naturezas diferentes. E toda obra medianeira de Cristo tem em vista esse propósito. Por quê? O seu ofício ali como sacerdote consiste em reconciliar, e não somente isso, mas também trazer seu povo para Deus. E como profeta, Jesus ensina-nos o caminho, e como rei, ele opera em mim e você essas diferenças e nos concede aquela beleza que é necessária para adequá-la à comunhão santa com Deus 3 vezes santo. Por que 3 vezes santo? Porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os 3 são santos, têm a mesma essência. Por isso que ele purifica. Segundo diz lá Tito 2, verso 14. Ele purifica para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Né? Em 1 Coríntios 6, verso 9, a Bíblia também diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Mas todos nós nascemos neste mundo injustos. Como ser justos então, irmãos? Como ser justo? É que justo é o Cordeiro. Ele não conheceu o pecado. Lembra lá de 2 Coríntios 5, 21? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. Sendo justificados mediante a fé, a justificação é pela fé. Então, para nós sermos justificados, temos que crer na palavra de Deus, que diz que quando ele morreu, eu também morri. Lembra? Lá naquela cruz, em Romanos 6,7, aquele que está morto, justificado está do pecado. Por favor, entenda isso. Essa tem que ser a minha experiência, tem que ser a sua experiência, tem que ser a experiência de todos aqueles que professam o cristianismo. Porque se de fato não for essa experiência de morte com Cristo, não há nenhuma possibilidade debaixo dessa terra de sermos justificados. Então a obra da cruz é algo muito sério. Está vendo aqui? Irmãos, multidões são enganadas, são iludidas exatamente neste assunto de extrema importância. E Deus tem avisado aos homens que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Mas poucos creem que isso é verdade a respeito de si mesmos. Pelo contrário, dezenas, centenas de milhares de cristãos professos enchem-se de vã e presunçosa confiança de que está tudo bem com eles, quando na realidade não está. Enganam-se com esperanças de misericórdia, enquanto vivem fazendo sua própria vontade e agradando a si mesmos. Imaginam que estão aptos para o céu, enquanto a cada dia que passa estão mais preparados para o inferno. Será que isso não é o seu caso? Amados, sobre o nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo, está escrito lá em Mateus 1, 21. Ele salvará o seu povo dos pecados deles, e não nos pecados deles. Amados, o Senhor Jesus o salvará não só da penalidade, mas também do poder e da corrupção do pecado. Será que essas palavras lá de Salmo 36, versículo 2, não se aplicam a inúmeros cristãos que diz assim, Salmo 36, verso 2, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Será que não é o seu caso?
Será que esse versículo não se enquadra à sua vida? Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Queridos, o principal artifício de Satanás é iludir as pessoas, fazendo-as acreditar que podem, com sucesso, associar o mundo com Deus, dar lugar à carne, enquanto desejam o espírito, e assim aproveitar ambos os mundos. Mas Jesus enfatizou, lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Somente aqueles que morreram com Cristo são do Senhor. Em Gálatas 5:24, a Bíblia diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E os que não são de Cristo são crentes que estão dentro das igrejas, louvando, lendo a Bíblia, pulando, pregando, mas os que são de Cristo crucificaram a carne. Os que não são de Cristo são membros de igrejas. Eu pertenço àquela igreja, sou membro da Igreja Assembleia, da Igreja Batista, da Igreja Palavra da Cruz. São membros da igreja, mas não membros do corpo de Cristo. Ser membros de alguma igreja sem a regeneração significa que você não é um novo nascido. E se não é um novo nascido, você vai para o inferno. Isso é muito sério. Deus não está brincando com a sua verdade, com a sua palavra. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo em carne. Deus em Cristo condenou o meu e o seu pecado. Agora aqueles que não querem crer neste fato da palavra de Deus irão perecer no inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas vão lá porque deixam de crer naquilo que Cristo disse. Amados, vocês se lembram quando Nicodemos ali, um fariseu honrado e religioso, sim, um mestre em Israel, ele procurou Cristo e Jesus disse para ele claramente, lá em João 3, de 3-5, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Nem no estado que o evangelho ortoga neste mundo, nem no estado de glória no céu. Irmãos, ninguém pode entrar no reino espiritual se não possuir a natureza espiritual que Deus nos concede. Nos concede. Quando cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo. O homem natural, ele não possui uma natureza divina. E muito mais do que isso, ele não pode nem mesmo discernir as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14, a palavra fala que o homem natural, é o seu caso, meu amigo, minha amiga, é o seu caso, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E nessa loucura temos uma mensagem de salvação. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Uma pessoa sem Cristo, ela não tem amor por nada, por ninguém. Ele não as deseja porque sua vontade é dominada pelas inclinações da sua carne. Portanto, meu querido ouvinte, antes que um homem possa entrar no reino espiritual, o seu entendimento ele precisa ser iluminado sobrenaturalmente. O seu coração trocado e a sua vontade tem que ser libertada. Isso ele fez de uma forma tão linda lá naquela cruz. Ele fez ali um transplante de coração. Lembra daquele texto de Ezequiel, capítulo 36? Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Ezequiel 36, o versículo 26 e 27. Olha que lindo aqui, irmãos. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Ele fala aqui que vai nos dar um coração novo. Por quê? Porque o nosso não presta, é podre, é enganoso. É um coração completamente corrompido pelo pecado. Então ele tira o nosso coração. Como é que ele faz isso? Crucificando a nossa velha vida, o nosso velho coração. Romanos 6,6 é tão claro, diz assim: sabendo isto,
que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Somente aqueles que morreram com Cristo justificados estão do pecado. Somente aqueles que morreram com Cristo foram totalmente libertados do seu maior inimigo, que é vocês mesmos. Então, amados, vamos de fato entender uma coisa, que tudo que eu e você precisamos fazer é olhar para a cruz do Calvário, ficarmos firmes no patamar elevado da vitória, proclamar a vitória sobre as pessoas, ambientes, acontecimentos e coisas. Descobriremos que a vitória está em Cristo Jesus. Pela sua cruz é que ganhamos a vitória sobre o pecado, o mundo e o diabo, todos os nossos inimigos. Nós não estamos lidando com um inimigo que está num patamar acima do nosso, porque na verdade nós estamos lidando com um inimigo abaixo de nós. Ele é um inimigo derrotado e tudo o que eu e você precisamos fazer é reivindicar a vitória de Cristo, que ele conquistou por nós na cruz. Agora, quando ele tentar nos acusar, o diabo, vamos nos valer do sangue do Cordeiro e a boca de Satanás é fechada. Então, quando Satanás tenta nos atacar, vamos olhar para a cruz do Calvário, para a cidade do refúgio, e somos protegidos pelo Senhor. Nós somos guardados pelo Senhor. Na expressão do Salmo 121, o Senhor é quem te guarda. Então, quando Satanás tentar nos oprimir, vamos reivindicar a vitória de Cristo e o nosso espírito se eleva, porque Satanás não pode nos tocar, porque nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Lá ninguém pode tocar. Agora, quando você estiver numa situação na qual o inimigo estiver tentando te levar para baixo, por favor, olhe para a vitória de Cristo e clame a Ele. E o ar vai ficar limpo e você estará naquela posição elevada. Essa é a mensagem da cruz, meus amados. Não tente lutar contra o inimigo por você mesmo. É loucura. Mas quando você enfrentar o inimigo, confronte com a cruz de Cristo, porque lá está a tua vitória e a minha vitória, lá está a nossa vitória. Esta é a palavra da cruz. A cruz é um fato e nos fala de justificação, de separação, de libertação, de vitória. Quantos já ouvimos? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçamos a voz que vem da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela cruz de Cristo. Graças a Deus porque naquela cruz nós fomos inseridos. Nós morremos e ressuscitamos. Fomos regenerados pela palavra. Porque fosse regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, Cristo vive e é permanente. Pois segundo o seu querer, não o nosso, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, esta é a palavra que nos regenera. Que Deus revele essa verdade ao seu coração e leve você a uma experiência real de novo nascimento em Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, abençoa todas as pessoas que nos ouviram nesta oportunidade. Que teu Santo Espírito conduz estas almas a Cristo, para que Ele as regenere. Ele é a palavra, Ele é o nosso tudo. Ô meu Pai, faz esta obra preciosa na vida daqueles que ainda não ganharam uma real experiência com Cristo. E a nossa oração em nome de teu Filho Jesus, porque nós cremos que tu és poderoso para dar vida àquilo que está morto. Em nome de Cristo nós te suplicamos, Pai, salva o teu povo, alcança o teu povo e edifica os santos. Em nome de Cristo, amém.
Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou. Para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora